Prezados e estimados internautas, apresento a minha saudação, rogando a bênção de Deus, o nosso Pai, também de Jesus, nosso Senhor, da Virgem Maria Santíssima e da Santa Vó Rosa, o Consolador. Desejo que todos estejam a cada dia vigiando ao máximo para evitar qualquer erro, qualquer maldade e assim merecer sempre mais e mais a graça e a proteção de Deus, nosso Criador. Amados, Jesus, nosso Senhor, ensinando a sua santa doutrina esta que pertence a Deus, o Pai, ao Divino Espírito Santo, a Ele, Jesus, e a tantos quantos venceram nesta terra e são herdeiros desta mesma doutrina tão santa. Ele afirmou o seguinte: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê, jamais morrerá. Notem, amados, que Jesus, nosso Senhor, não estava falando do corpo humano, que quem crê, ainda que esteja morto, viverá, e os que vivem e crê jamais morrerá. Porque entendam que o corpo humano, formado por Deus, o nosso Pai, é para viver nesta terra um tempo, de acordo com o plano dele, e também muitas vezes depende de nós, porque muitas vezes uma criatura pode precipitar e antecipar a morte física, às vezes num acidente. Nem todos os acidentes são assim, mas acontece que existem infelizmente criaturas que, não vigiando e usando coisas proibidas pela lei, vai dirigir e é quando pode precipitar e se dar um acidente. Aí muitas vezes antecipa o falecimento do corpo. Me refiro quanto aos planos de Deus. Muitas vezes poderia viver muito mais tempo e às vezes ocorre ao contrário. Mas notem então, amados, que o objetivo ao meditar nesta santa doutrina de Deus, nosso Pai, revelada por Jesus, nosso Senhor, como também revelado pelo outro Consolador, a bendita e Santa Vó Rosa, e pelo santo irmão Aldo, e deixo bem claro que eu pude entender claramente essa doutrina a partir do momento que tomei conhecimento da missão do outro Consolador e do seu sucessor, o estimado irmão Aldo, que revelou tudo aquilo quanto Jesus não pôde afirmar quando ele esteve na terra, ou seja, não pôde revelar enquanto esteve neste mundo, mas deixou bem claro que quando chegasse o tempo dele poder formar o outro Consolador, chamado e conhecido como Espírito da Verdade, então este Consolador iria revelar tudo aquilo que ele, Jesus, não pôde falar quando esteve na terra. E ele afirmou que as criaturas não estavam preparadas, portanto não iriam suportar. Então não adiantaria ele falar uma coisa que ficaria em vão, ensinar algo que ficaria em vão, porque as criaturas não tinham ainda um preparo para receber a parte da doutrina que ficaria a cargo do Consolador para ser revelado. Notem, amados, então, que quero deixar bem claro que quando Jesus afirmou que aquele que crê nele, em Deus o Pai, mesmo estando morto, vindo a tomar conhecimento da verdadeira doutrina, isto morto quanto ao espírito. Notem bem que a criatura, quando se entrega ao pecado e passa a ter mais amor pelo pecado, pela maldade, vai desprezando a verdadeira vida e causando grandes injustiças contra Deus, então perde mesmo as virtudes do Espírito e fica no estado de morto diante do Criador. Entendam isto. Porém, quando se converte à verdadeira doutrina, entregando-se de coração a Jesus, ao Consolador, então essa pessoa passa a ter vida na alma. Prova é que a pessoa passa a ter sentimentos que antes não tinha, porque vai conhecendo a santa doutrina, vai adquirindo as virtudes do Espírito Santo e passa a ter prazer nas coisas honrosas, na honra de Deus,
a honra do Espírito. E é quando então fica comprovado que a pessoa recebeu o batismo com o Espírito Santo. Portanto, quando Jesus fez referência, mesmo que esteja morto, viverá, ele está falando do espírito da pessoa, a condição espiritual, que antes vivia no pecado e na maldade, porém, passando a conhecer a verdade do reino dos céus através do ensino da santa doutrina, a pessoa vai tomando conhecimento e passa a ter então prazer naquilo que é divino celestial e sente na alma o desejo de agradar a Deus, o Criador, em sua própria vida. E ele afirmou também o seguinte, que aquele que vive e crê, no caso, falando do espírito da criatura, que agora está vivo porque passou a ter verdadeiro temor a Deus, respeito à vontade de Deus, portanto está vivo quanto ao espírito. Esta pessoa que vive e crê, então jamais morrerá. Procure entender isso, amados, porque eles falam com muita clareza, conforme disse, aprendi esta doutrina através das revelações da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que esclareceu a igreja de forma muito objetiva, de forma muito clara, para poder então as pessoas ter entendimento a respeito da vontade e da justiça de Deus, de Jesus, o Filho amado do Criador, e também do reino dos céus. Então é importante crer com fé, piedade e devoção e procurar então viver uma vida assim, sempre buscando conhecer perfeitamente a vontade do Criador e pondo em prática tudo quanto leva a sua pessoa a um grau de santidade maior, ao aumento da fé e a pureza da sua alma. Então, tudo aquilo que a pessoa vai percebendo que mancha a alma, a pessoa vai deixando de praticar. Como, por exemplo, antes tinha costumes de brigar, de xingar, ficar maltratando as pessoas. Agora, passando a conhecer a perfeita vontade de Deus, então a pessoa vai deixando esses costumes errados. Por quê? Porque passou a conhecer a santa doutrina, que é a vontade do Criador. Então é nisto que se dá a purificação da sua alma, porque vai deixando aquilo que mancha, que suja o seu espírito e vai passando a ter a pureza do Espírito Santo de Deus. E isto é bom demais. Eu posso afirmar, de acordo com a experiência que tenho e tive durante muitos anos participando de reuniões na Santa Igreja e crendo piedosamente no Santo Irmão Aldo, eu posso afirmar que para mim, e pode ser para tantos quantos crerem, é o maior seguro de vida que existe, não menosprezando o seguro de vida social que existe, não. Porém, a fé em Deus e aprender a se unir cada vez mais ao Espírito de Deus, com o objetivo de buscar a pureza da sua alma, eu posso afirmar que a pessoa pode ser muito abençoado e livres de muitos males. Então observem a forma como está sendo ensinado este assunto para ter compreensão e não deixar-se levar para o lado da ignorância, da incredulidade ou até mesmo de um interesse próprio que venha a manchar a sua própria alma. Mas é importante então crer com firmeza, procurar a cada dia conhecer melhor a santa doutrina conforme vai sendo ensinado e assim vão compreendendo que a vida com Deus se transforma na verdadeira liberdade. Verdadeira liberdade não significa libertinagem. Liberdade é uma coisa, libertinagem é outra. Liberdade é viver em paz, crendo em Deus. A pessoa não vive mais preso, amarrado por sentimentos ruins, porém alimenta o verdadeiro amor do Criador, de Deus, nosso Pai, de Jesus, da Virgem Maria na sua alma, e com isto então vive uma vida de paz contínua. Isto é muito importante. Então notem, amados, que de acordo com esta santa doutrina, após o falecimento do corpo físico, porque isso acontece com todos, é lógico, na época certa, ou seja, quando for permitido por Deus que venha terminar o corpo físico, a alma é levada para o céu, para a glória celestial. Na
medida que Deus puder então conceder mais, Ele concede mais, porque Deus não falha, o seu juízo é infalível, é perfeito. Assim age também Jesus, a Virgem Maria e todos esses santos que adquiriram poder, que receberam poder para julgar, para cooperar com Jesus e com Deus nosso Pai. Eles participam desse julgamento, julgando o nosso viver a cada dia, para conceder mais paz, proteção e graça a tantos quantos procurar merecer. Isto é muito importante. E sejam felizes, abençoados e continuem ouvindo o ensino dessa doutrina para que sejam bem esclarecidos e não vivam em confusão, na dúvida, mas vivam sim desfrutando a verdadeira liberdade que Deus quer lhe conceder. Então guardem em seus corações esses ensinamentos e tenham certeza que serão sempre amparados e protegidos e não tenham medo de nada. Porém não abuse das coisas, porém alimente a verdadeira fé, dotada de virtudes, de amor, paciência, bondade, espírito de cooperação, cooperando com as criaturas para livrar as pessoas de sofrimento, evitando o sofrimento na vida das pessoas. Por isso, ser manso de coração é muito bom, que ajuda a aliviar o sofrimento na vida dos outros. Aliviar, quer dizer, transmitir um bom fluido de paz, de harmonia, de união ao Espírito de Deus, união em família, união com a sociedade também, no sentido de colaborar. Sempre, lógico, vigiando muito para não entregar a sua alma a qualquer um. Isso é importante entender. Entregar a alma para Deus, aos seus santos, e observar bem a doutrina e passo a passo vão compreendendo melhor. Desejo a todos muita paz e numa próxima oportunidade iremos meditar um pouco mais nessa santa doutrina, conforme recebi ou tenho recebido entendimento através da missão importantíssima do Santo Irmão Aldo. Um abraço para todos.